Mas eu queria lembrar que não era apenas o França que tinha ditadura na América no século XIX. Aliás, os conceitos de ditadura e democracia no século XIX não são os mesmos conceitos que nós temos hoje, né? São diferentes. E a rigor, só havia um país na América Latina que era democrático, ao pé da letra, né? E ele normalmente não é citado, ele é marginalizado de tudo, né? A gente pode inclusive fazer um exercício de adivinhação aqui. Dificilmente alguém vai citar o Haiti. O Haiti que está ocupado hoje pelas forças da ONU, forças essas lideradas pelo Brasil, e que foi a primeira república democrática e negra do mundo, não da América, do mundo, né? É bom lembrar que até hoje nos Estados Unidos as eleições para presidente são indiretas, há uma desconfiança natural em relação ao voto do povo. E no século XIX, além disso, havia escravidão, como a gente sabe. É quase paralelamente à Guerra do Paraguai que a Guerra de Secessão vai ocorrer um pouquinho antes, de 1861 a 66, que vai dar fim ao regime de escravidão. Então, quer dizer, a suposta democracia norte-americana, até 1866, portanto, até, né, quase metade aí da Guerra do Paraguai, essa democracia contava com mão de obra escrava. Um país que tem escravo, falar em democracia, fica complicado chamar o França de ditador, conforme a gente entende ditadura nos dias de hoje. Ditadura eu não vou trabalhar com esse conceito agora, exigiria algum tempo e eu não quero ultrapassar muito tempo. Mas só para fazer esse registro. Bom, a minha exposição, ao invés de trabalhar com o tema da independência, já que a comemoração é sobre o bicentenário da independência, eu não vou trabalhar com a independência em si, enquanto fato histórico, mas eu pretendo abordar o período pós-independência, que no meu entendimento ele é tão ou mais importante quanto o próprio processo de independência, né? Lembrando um pouco, e parecendo pedante, tem um texto do Goethe, século XIX, em que ele diz que o difícil não é matar o monstro, é remover os escombros, né? Então, adaptando um pouquinho, eu diria que mais difícil do que obter a independência é manter a independência. E você exatamente varrer os escombros daquilo que impedia a independência do país, tá? A história da América Latina, de forma geral, é uma história, desde os primeiros movimentos de independência, 200 anos, é uma história também pela manutenção de alguma independência em relação às potências centrais, tá? Então é nesse sentido que vai um pouco a minha fala, não? As independências na América Latina, a Angélica já fez menção ao Paraguai, elas possuem para os povos latino-americanos um valor simbólico acima de tudo, porque como já foi destacado em relação ao Paraguai, mas com relação aos demais países, exceção feita ao Haiti, elas possuem um valor simbólico porque elas foram encaminhadas a fim de satisfazer os interesses das classes dominantes, e essas classes dominantes representadas pelos proprietários de terras e de escravos, né? Daí que em alguns casos, como no caso do Brasil, por exemplo, a independência é quase que um arranjo mesmo, um negócio feito numa triangulação entre Brasil, Portugal e Inglaterra, né? Tanto é verdade que o reconhecimento das independências passam por muita negociação. Aliás, ironicamente, a gente vai ver depois, o primeiro país a reconhecer a independência do Paraguai é exatamente o Brasil. Pouco depois, o Brasil vai ser responsável por encabeçar a Tríplice Aliança, que vai exatamente tirar, né, o que havia de independência no Paraguai, né? Bom, nós temos em 2010, 2011, mais do que o bicentenário agora da independência do Paraguai, é o bicentenário dos primeiros movimentos de independência na América Latina. A Argentina, o ano passado, comemorou o bicentenário. Essas comemorações, eu repito, têm um caráter muito simbólico, porque a rigor, né, há países que vão declarando a independência várias vezes. A Argentina teve o primeiro grito de independência em 1810, depois teve em 16, e a rigor ela se consolida durante a Guerra do Paraguai, porque até a Guerra do Paraguai, o território argentino ele não era nada mais do que um amontoado de regiões
disputadas por frações das oligarquias, e não havia o argentino propriamente dito, e nem a Argentina, né? Mas, enfim, esse bicentenário, ele nos coloca algumas questões, porque, como é próprio da história, houve permanências e rupturas desses 200 anos. Então, duas questões vão, de certa forma, direcionar a minha fala, e já estão direcionando, né? Por ocasião do bicentenário. O que se precisa ainda romper, né, com relação aos países da América Latina, e para onde devemos caminhar, né? A América Latina, quando eu penso no Paraguai, aliás, qualquer país da América Latina, eu não consigo desvinculá-lo desse continente maior que é a latinidade. Agora, a América Latina ela tem um conceito muito problemático, muito problemático. E é exatamente por conta da problemática desse conceito que nós temos uma dificuldade muito grande até hoje de promover, por exemplo, projetos de integração, que é uma tentativa que vem desde os primeiros movimentos lá de independência, 200 anos. A expressão América Latina, então, nesse sentido, ela está muito longe do sentido de unidade de seus países. A América Latina ela acaba representando muito mais os laços de dependência que os países latinos mantêm com o estrangeiro do que na arquitetura de um projeto autônomo. Nesse sentido, a gente tem mais semelhanças no quadro social, nas estruturas econômicas e políticas do que em projetos de cooperação e autonomia diante dos países centrais. Vejam, por exemplo, hoje aqui na América do Sul, o Chile prefere fazer acordos bilaterais diretamente com os Estados Unidos do que, por exemplo, promover negociação no âmbito do Mercosul. Só para dar um pequeno exemplo, né? Ou mesmo a Colômbia, né? Se a gente tomar a língua latina como fator de identificação, o Canadá, então, pode ser considerado parte da latinidade, né? Agora, se, como alguns colocam, o que identifica a América Latina é a colonização, então os Estados Unidos também, colonizados por uma potência europeia, fazem parte dessa América Latina. Vejam como é complicado, é um labirinto. Você sai de um lado, encontra uma porta, uma barreira. Se for o espanhol, o denominador comum, aí o Brasil fica de fora. Como, aliás, no século XIX, normalmente, quando se falava integração, o Brasil costumava ficar. O Brasil era uma espécie de, ainda hoje, para muitos, uma espécie de patinho feio, né? Só olhar o mapa da América do Sul, quer dizer, metade desse subcontinente corresponde ao Brasil. A outra metade cabe aqui dentro. Não por acaso, também, a diplomacia brasileira até hoje, ao invés de trabalhar com a ideia de América Latina, prefere trabalhar com a ideia de América do Sul. Foi agora no governo Lula que essa ideia se expandiu um pouquinho com a presença do Brasil por conta da crise em Honduras e um pouquinho antes na ocupação do Haiti. Foi o governo Lula que expandiu. Eu escrevi um artigo, está para sair agora, que eu digo que o Sul está indo mais ao norte. Quer dizer, a ideia de América do Sul está se ampliando territorialmente, né? Não sei agora com o governo Dilma como é que vai ficar, pelo menos até hoje à tarde estava mantida essa ideia, né? A política é muito dinâmica, pode ser que a gente saia daqui, né? Como domingo, né? A gente estava indo dormir e tal, de repente se acorda e mataram um Bin Laden. Então, quer dizer, a coisa é dinâmica demais. A Dilma mudou, por exemplo, em relação à política externa, o tratamento com relação ao Irã, para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, com relação à América Latina, pode mudar ainda esse tratamento. Bom, então uma questão que se coloca desde 1810 é a questão da integração da América Latina, porque naquele momento já tem, digamos assim, lembrando o futebol, né? Entre aspas, alguns libertadores da América e alguns autores também que pensam que a independência, uma vez obtida, para ser mantida, a melhor forma seria apelar para aquele refrão popular, unir os povos, uma vez que a união faz a força e impede um novo projeto de recolonização. Então, no século XIX, esses movimentos de independência eles já contavam com essa ideia. Se a gente pegar mesmo no Brasil, alguns movimentos já refletiam sobre essa questão. No entanto, o Brasil, tendo em vista a
coroa portuguesa, a forma como levou a colonização, as suas pretensões expansionistas e a forma como a independência do Brasil foi levada também, que é uma independência completamente atípica, né? Enfim, o Brasil fica independente de Portugal, mas é o filho do rei de Portugal que fica no governo, depois vira rei de Portugal também, Dom Pedro I aqui, Dom Pedro IV lá. O Brasil sempre foi visto com certa desconfiança. Então, nesse sentido, o projeto de independência de qualquer país da América Latina passava também por um projeto de integração regional, mas nesse projeto de integração regional, o maior país da região ficava excluído exatamente por essa desconfiança, né? É bom lembrar que antes mesmo da independência brasileira, 1822, o Uruguai é anexado como província cisplatina, o que gera, antes mesmo da independência, um mal-estar diplomático com a Argentina. Posteriormente, essas rivalidades vão ser acirradas, inclusive com o Paraguai. O Uruguai era um país, vamos dizer assim, chave, naquele século XIX, para manter essa independência que começa em 1811 no Paraguai, que aliás vai ser a pedra de toque para deflagrar a guerra em 1864, né? Comumente chamada como Guerra do Paraguai. Então, esse expansionismo do Estado brasileiro ele era visto com desconfiança pelos vizinhos, e essa política de expansão pela América do Sul, tanto o expansionismo brasileiro quanto o argentino, esse expansionismo estava aliado, associado ao capital estrangeiro. Por ocasião da minha tese de doutorado, eu acabei pesquisando. Eu não trabalhei no doutorado sobre o século XIX, não me debrucei sobre o século XIX, mas eu tive que me debruçar por causa de uma questão. E nisso eu fui ao Arquivo Histórico de Itamaraty. Não? Fui algumas vezes. E há fontes, não são poucas, não são tão abundantes, mas também não são poucas, que apontam assim, de maneira muito clara, né, essa relação muito próxima, íntima, eu diria, né, entre os interesses britânicos e os interesses das aristocracias argentina e brasileira. É nesse sentido, também, desse expansionismo do Estado brasileiro e do expansionismo, a tentativa de expansionismo por parte da Argentina, isso tudo vai acabar influenciando o processo de desenvolvimento do Paraguai, de desenvolvimento ou de impedimento desse desenvolvimento, que vai acabar desembocando em 1864 com a guerra. Tá? Então, nesse sentido, o que eu quero destacar é que a América Latina, desde o início, há 200 anos, ela tem se caracterizado muito mais pelas diferenças entre os seus países do que por um projeto que os aproximasse. Tá certo? E, nesse sentido, as potências estrangeiras, né, Inglaterra, no primeiro momento, posteriormente os Estados Unidos também, eles se valeram muito disso. Há, inclusive, documentos diplomáticos que mostram aquela máxima que a gente conhece: dividir para governar. Né? Quer dizer, tentar impedir ao máximo qualquer projeto de integração que possa representar uma afronta aos nossos interesses. No século XIX, em relação à Inglaterra, os Estados Unidos já estão preocupados com isso também.